Louvado seja dado o nome do Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Oremos a Deus. Altíssimo Deus, eterno Pai que está no céu, eu te amo mais uma vez na tua presença, Senhor. Agora eu te peço, meu Pai, venha abençoar o teu servo, pastor Alexandre, meu Deus, que vai transmitir a palavra nessa noite, meu Deus. Te peço que tu venha usar o teu vaso poderosamente nas tuas mãos, Senhor. Peço também que tu venha preparar cada coração nessa noite, meu Deus. Prepara os nossos corações para receber a tua palavra nessa noite, Pai. Derrama do teu Espírito Santo sobre cada um de nós, meu Deus. Nós pedimos, Senhor, agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, eu convido a amada igreja com toda gentileza a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 26 e versículo 26. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 26 e versículo 26. Aqueles que encontraram, digam amém. Amém. Os que não encontraram, digam, espere só mais um pouquinho. Mateus capítulo 26, versículo 26. Os irmãos acompanham. Vou ler o 26, o 27 e o 28. Amém. Amém. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aleluia. Meus irmãos, eu quero estar trazendo uma palavra concernente à ceia. Antes de iniciar, eu quero aqui estar louvando a Deus e agradecendo pelos obreiros, pelos diáconos. Hoje eu, comentando com a minha esposa, eu disse para ela: olha, está uma coisa mais linda ali na congregação. Está lá os diáconos, tudo preparando a ceia. Até o sonoplasta chegou cedo hoje. Já tomou posse da sua missão. Preparou tudo, os obreiros trabalhando, cada um já sabendo. Eles estão bem treinados como é que faz, tudinho, né? Já prepara, já deixa tudo preparado. E eu fiquei muito feliz vendo o empenho deles e vendo o que Deus está fazendo, né? Levantando os obreiros. Aleluia. Da Bethesda 11. Que Deus possa abençoar vocês em nome de Jesus. Vamos então. A ceia do Senhor é uma ordenança instituída por Jesus na noite que foi traído, no texto que eu li, simbolizando a nova aliança através de seu sacrifício na cruz para perdão dos pecados. É um memorial de comunhão que proclama a morte de Cristo, convida ao autoexame, antecipa a sua segunda vinda. Então é um memorial de comunhão que proclama a morte de Cristo e convida ao autoexame e antecipa
a segunda vinda de Cristo. Então, nessa noite nós estamos aqui para um autoexame. Nós estamos aqui para fazer uma retrospectiva de como está a nossa vida. De 30 em 30 dias nós celebramos a ceia do Senhor. E o Senhor dá 30 dias para nós vivermos. E chegamos aqui quando se deparamos com a ceia, este momento solene. Então a igreja ela para refletir como está a sua vida, como está a sua caminhada. E como aqueles que desejam ir para o céu, o nosso desejo é: este lugar é o lugar que nós continuaremos lutando, este lugar é o lugar em que nós continuaremos batalhando, este lugar é o lugar em que nós vamos continuar avançando. Aleluia. Deus deu uma página branca para todos nós escrever uma história. E nós temos que ser guerreiros que valorizam essa história, porque a sua história está sendo registrada nos livros, nos memoriais, registrado lá no céu. E Jesus celebra então a ceia e dá início a um novo testamento, a uma nova aliança na vida dos cristãos, na vida daqueles que iriam crer em Deus através da pessoa de Jesus. Aleluia. Então inicia-se então um novo tempo. A Bíblia diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é um momento especial, um momento que Deus escolheu no mundo para colocar ali o seu crivo, colocar ali em pauta uma nova oportunidade para a humanidade. Perdoa os nossos pecados, nos dá uma página em branco. E essa página que nós estamos escrevendo é a página em que nós hoje iremos fazer uma retrospectiva de como estamos na caminhada. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. O significado, memorial e aliança. O pão representa o corpo de Jesus partido, e o vinho, seu sangue derramado. Não é literal, mas um ato simbólico de gravação. Fazer isto em memória de mim. Então, esse significado é um memorial da aliança que foi feita. E ele pediu que nós fizéssemos isso toda vez que viéssemos reunir. Fazer isso em memória de quem? De Jesus. Fazer isto em memória de mim, porque aqui nós estamos anunciando a sua volta. Estamos dizendo: Senhor, estamos aqui, estamos firmes nas promessas, como diz o hino, né? Firmes nas promessas, a qual foi feita, a qual nós estamos vivendo, a qual nós estamos praticando. Então é um memorial, um ato solene, que é muito importante para todos nós como cristãos. Os 3 tempos da ceia: passado, presente e futuro. Vou falar do passado. Lembrança do sacrifício na cruz, a redenção. Então esse momento é o momento em que nós vamos lembrar do sacrifício de Jesus. E por que ele permitiu e pediu para fazer isso? Para que nós não venhamos esquecer. Porque isso que aconteceu, segundo os historiadores, já faz mais de 2000 anos. E se nós, como cristãos, não fizéssemos memorial para lembrar, ou até mesmo pregar sobre o sacrifício, talvez se esqueceria. O mundo iria esquecer, a igreja iria esquecer, mas Jesus pediu para que nós fizéssemos sempre esse memorial. Os judeus, eles comemoram a Páscoa, porque os judeus não convertidos comemoram a Páscoa anualmente,
que simboliza a passagem, né, a libertação do Egito, da escravidão, a passagem pelo Jordão. E aí eles fazem, né, uma festa no final do ano lá no grande templo, e aí ali eles traziam suas finanças, armavam barracas ali, ficava aquele povo durante um período. Mas nós cristãos desta geração, nós faz isso em 30 dias, e parece que demora muito, ou parece que está passando rápido, porque parece que ontem teve ceia, de 30 dias já se foi 30 dias, e nós estamos aqui celebrando novamente. E muitas das vezes em 30 dias você tem que lutar tanto para se manter fiel a Deus, para continuar a sua luta, porque a luta é diária. E aí que entra então a questão de nós sempre estar lembrando do sacrifício de Jesus, porque foi algo que não foi um sacrifício qualquer, um sacrifício inválido, foi um sacrifício que Deus aceitou para sempre, um sacrifício perpétuo. O ser humano agora não precisa oferecer o animal inocente, sacrificar para que Deus venha perdoar o seu pecado. Não, o sacrifício de Cristo agora é suficiente para que Deus possa perdoar o ser humano dos seus pecados. Então nós temos sempre que lembrar de uma forma carinhosa, de uma forma bem comedida, fazendo um autoexame, porque o sacrifício dele foi muito grande. E aí é onde nós voltamos no tempo e relembramos como foi esse sacrifício, como vocês bem sabeis. E aí que entra a questão: será que nós ainda temos um sentimento do início que nós tínhamos antes, quando ouvíamos falar do sacrifício? E aí está a questão: muitos já não se comovem mais com este fato do sacrifício de Jesus. Porque eu lembro no início, quando eu assisti um filme que foi feito da morte de Jesus Cristo, eu chorei muito, porque eu fui impactado com aquele sofrimento. Estava no primeiro amor, e aquele fato ali que machucaram Jesus era como se estivesse me machucando. E aquele momento em que foi muito forte, em que colocaram ele num tronco e começaram a chicotar ele com aquela ferramenta, uma ferramenta muito malvada, uma ferramenta mesmo para torturar o ser humano. Como vocês sabem, eram tiras de couro, e naquelas tiras de couro tinha pontas de osso, para que quando batesse na carne, arrancasse o couro, arrancasse a carne. E Jesus levou ali, quanto é? 37, vamos lá, obreiros, 37, 39, menos uma. Era praticamente 40, né? Que eles falam 39 menos uma, né? 40 chibatada. 40 chibatada, meu irmão. Bateram Jesus nas costas até onde não tinha mais buraco para abrir, depois viraram Jesus. E nesse momento é que eu me comovi, e como se fosse em mim ali naquele momento, aquela chicotada, porque Jesus levou chicotada no peito, Jesus levou chicotada na cara, daquele chicote. Os soldados que estavam batendo se endemoniaram, porque Jesus estava ali aguentando. Jesus ali só gritava por conta da dor, mas ele não implorava para pedir para pararem. Pelo amor de Deus, pare com isso. Jesus aguentou aquela dor. E quando eu vi bater em Jesus ali, que bate, que arranca aqui o couro, que espirra sangue, eu não aguentei. As minhas defesas se estrilhaçaram, e eu caí em rosto em terra, chorando que nem uma criança. Eu chorava que soluçava, porque naquele momento parecia que eu estava lá, e parecia que aquilo era naquele mesmo momento que estava acontecendo, porque o Espírito Santo estava trabalhando na minha vida, e fez com que eu vivesse esse momento, sentindo a dor de Cristo. E esse momento é o momento que nós temos que sentir a dor de Cristo,
para que nós venhamos se autoexaminar, e que por muito menos, muitas vezes nós queremos desistir do caminho do Senhor, por uma fraqueza, por um cansaço, por algo mínimo, nós queremos desistir do caminho do Senhor. E isso nos traz a lembrança que vale a pena lutar, que vale a pena perseverar, porque tudo que nós fizermos ainda é pouco pelo que Jesus fez por nós. Aleluia. Porque Jesus não fez só para a nossa vida terrestre, não. Jesus fez para a nossa vida futura também. Aleluia. Porque Jesus nos deu a imortalidade de volta para a nossa vida. Eu quero entrar nesse mistério aqui, como o apóstolo Paulo disse, que naquele grande dia, quando Jesus vier arrebatar a igreja, os nossos corpos, aqueles que estiverem vivos, será transformado em um corpo incorruptível, ou seja, nós iremos se transformar em pessoas imortais novamente. Então agora nós já estamos tomando posse da nossa imortalidade. Então você, como um crente, como um servo de Deus, tome posse da imortalidade. A imortalidade é sua, a história que está sendo registrada é sua. Aleluia. Vai haver um grande dia, como ele disse aqui, que nós vamos beber novamente do fruto da vide lá no céu. Ele falou: vocês vão beber de novo comigo agora só lá no céu. Na próxima ceia que vocês beber comigo vai ser lá. Aleluia. E lá a sua história vai ser relatada, lá você vai ser galardoado, lá nós vamos dizer e cantar um hino como foi falado aqui. Aleluia. Valeu a pena esperar, valeu a pena suportar todas as aflições que este mundo nos oferece, e o memorial hoje nos faz essa retrospectiva. Eu quero pedir para você que está se sentindo enfraquecido e que por muitas vezes sentiu o desejo de parar, eu não vou ser mais crente, está muito difícil. Mas eu quero dizer para você que você está ganhando é imortalidade, meu irmão. Você está ganhando é algo muito maior do que essa luta pequena que nós passa aqui. Aleluia. Porque nessa luta nós não estamos sozinhos. Jesus disse que ainda que a mãe que amamenta o filho se esqueça do seu filho, ele nunca se esquecerá. Ele nunca se esquecerá. Nós nunca vamos estar sozinhos, porque a promessa é que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, através do Espírito Santo de Deus. Mas é necessário nós se reunir de 30 em 30 dias e fazer o que Ele pediu. Fazei isso em memória de mim. Lembre do meu sacrifício. Ele está falando: lembre do meu sacrifício, lembre do que eu fiz para vocês, lembre do que significa esse sacrifício, lembre do que significa essa ceia. É a nova aliança que Deus fez com a humanidade, é o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento ninguém podia cumprir, ninguém cumpria o Antigo Testamento, as leis. Eram 366 leis. Aleluia. O judeu cumprir era pesado, mas Deus vendo isso: não, agora eu vou fazer uma nova aliança, eu vou enviar um que vai conseguir cumprir por eles. E aí Jesus vem e cumpre toda a lei na vida dele, e agora ele entrega o seu corpo, o seu sangue, para que um novo testamento se estabeleça na terra. E nós somos participantes desse novo testamento, nós fazemos parte dessa nova aliança que Deus fez com a humanidade. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Bendito é o santo nome do Senhor Jesus para sempre. Glória a Deus. A importância da ceia no presente. Aleluia. E aqui eu quero abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, para a gente falar sobre isso. A importância da ceia no presente é comunhão com Cristo, a igreja em unidade. Nós vamos falar sobre isso. Aleluia. A unidade dos membros do corpo. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 a seguir. Capítulo 12, 1 Coríntios 12, versículo 12 a seguir. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo,
quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será, pois, isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou do olho, não sou do corpo, não será isso não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijem com ele. Então, a importância da ceia no presente é isso, a unidade do corpo. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele falou o desejo dele. E o desejo dele era que a igreja fosse um com ele e com o Pai. Fossem um. E é porque a igreja é o corpo e Cristo é a cabeça. Ou seja, então somos um corpo. E se um padece, nós também padecemos. Então, quando um se afasta dos caminhos de Deus, nós também iremos padecer, porque essa pessoa faz parte do corpo. Por isso nós temos que ter a preocupação uns com os outros. Aleluia. Então a importância da ceia no presente é isto, a unidade do corpo. E Deus colocou todo mundo em um patamar igual, ninguém é melhor que ninguém, todo mundo precisa um do outro. Porque o olho diz que não precisa da orelha, o corpo precisa da orelha. Os membros menos honrados aqui está dizendo que é os que é para ser mais honrado. Então todos estão num patamar em que serão úteis na obra de Deus, é útil no corpo de Cristo. Ora, se nós perde um dedo desse de abotoar o botão da nossa camisa, já vai ser difícil. Colocar o colarinho, colocar a gravata já atrapalha, porque é necessário, e parece ser algo pequeno, né? Um dedinho minúsculo. Tudo faz parte do equilíbrio. Para que haja equilíbrio no corpo, é necessário. Então, a importância da ceia no presente é a unidade do corpo, que nós venhamos lembrar disso. Aleluia. A importância da ceia no futuro é a esperança da sua volta, a ceia no céu. Nós estamos fazendo isso agora, de 30 em 30 dias, mas vai haver uma ceia no céu, a qual quem irá ministrar será o nosso Senhor Jesus. Quem irá tocar, louvar, a banda que vai ter lá vai ser os anjos. E nós vamos ouvir pela primeira vez uma melodia celestial maravilhosa que penetra na nossa alma, coloca-nos de pé diante do Senhor, e vai ser algo maravilhoso. Irmãos, eu quero aqui falar algo para os irmãos. Eu falei isso para o jovem. Deus inspira na hora da escola bíblica dominical, uma inspiração tremenda, né? O Espírito Santo vai nos inspirando, vai fazendo a gente lembrar conforme o conteúdo. E eu quero falar nisso porque cabe também aqui.
porque a Bíblia está falando para a gente se motivar também com a ceia que vai haver no céu. E eu quero falar uma experiência que eu tive pela primeira vez, quando eu fui participar de um retiro espiritual. E ali, esse retiro espiritual, prepararam numa fazenda, uma fazenda muito bonita. A noite estava bonita, estrelada, foi muito bem organizado. Foi 80 pessoas participar nesse dia. E a recepção foi uma recepção assim que nunca eu esqueci, ficou marcada na minha vida. Parecia que eu estava ali no céu naquele dia. A noite estava bonita, aí daí fizeram um túnel, a recepção do lado esquerdo, mulheres do lado esquerdo, homens, colocaram hinos espirituais, bem espirituais, soltaram fogos de artifício no céu naquela noite linda e estrelada, e eu entrando ali com aquela alegria, todo mundo entrando com aquela alegria, e eu observei aquilo e digo, meu Deus, isso daqui é diferente, eu estou num lugar diferente, nunca tinha vivido, experimentado esse tipo de experiência, né? Ainda era novo convertido, ainda estava começando a caminhar nos caminhos do Senhor, e aquilo impactou. Aquele momento para mim parecia que era um pedaço do céu. Passei 3 dias maravilhosos naquele lugar. Foi quando pela primeira vez o Espírito de Deus me quebrantou, e eu chorei muito naquele lugar por conta do quebrantamento, através do Espírito. O mover de Deus foi tão grande naquele lugar que as pessoas que estavam trabalhando lá, as irmãs cozinhando na cozinha, se encheram do Espírito Santo. Aquele lugar se encheu. Foi uma glória tremenda naquele lugar. Ninguém aguentou ficar ali sem chorar. Todos choraram, foi um quebrantamento. Houve alegria, e era aqui na terra. Agora imagine o que está sendo preparado no céu. Imagine o que está sendo preparado no céu. Se eu estou falando coisa terrestre que humanos prepararam, agora, meus irmãos, eu convido a vocês a imaginarem, a sonharem como vai ser essa organização em que Deus está preparando esse período inteiro para receber a sua noiva, a igreja. Vai ser algo muito lindo. E muitas vezes eu ficava imaginando como será a mesa, porque eu sei que vai ser milhares e milhares de pessoas, muita gente. Vai ser pessoas das nações inteiras, do mundo inteiro. Então vai ser muita gente. E eu fico imaginando, será que ele vai organizar essa mesa redonda? Será que ele vai colocar uma mesa de comprida que não dá nem para ver o final dela? Eu não sei. Eu só sei que eu fico sonhando, tentando imaginar como será. E isso tem que ser com alegria, porque isto também é memorial para nós pensarmos na ceia do Senhor no futuro. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. A mensagem central dessa mensagem é: a ceia anuncia a morte do Senhor até que Ele volte, e reafirma a graça e o amor de Deus. Eu quero convidar os irmãos a se colocar de pé nesse momento. Glória a Deus.